Então tá, pessoal, começamos mais um programa dos Abençoados. Eu sou o Adriel. Eu sou o Estevão. E eu sou o Márcio. E nós estamos aqui diretamente de Braga, Portugal. District of Braga. E aí, como é que vocês estão? Fala, Tevo. Fala, Márcio. Vocês estão bem? Fala, Vocês Márcio. vieram bem? Como é que é? Deixa a abertura pro Márcio. Tudo certo, tudo tranquilo. Um pouco de frio aqui nessa cidade, né? Tem feito aí Um pouquito. máximo 15 graus e mínima E parece que vem mais frio, né? Oi? Parece que vem mais frio. Parece que vai aumentar. Tá vendo reportagem, parece que veio uma frente fria, não sei de onde, que vai fazer os graus subirem, só vai descerem, né? Só vai subir na próxima semana. É verdade. E a gente vê aquelas fotos dos nossos irmãos brasileiros na praia, na piscina, né? Já estou orando por vocês aí desde agora, já. Bom. Então tá. Vamos passar para as notícias engraçadas. Tevo, lê a primeira aí. Vou ler a primeira notícia aqui, então. De Borla, recorde... Quê? De Borla, recorde no metrô de Barcelona. Um bilhete deu para 25 pessoas viajarem. E eu vou ler o que está escrito aqui embaixo. E se pelo preço de um bilhete conseguisse viajar 25 pessoas? Foi o que fez um grupo de jovens no Metropolitano de Barcelona. Fizeram fila em frente a uma das portagens eletrônicas e assim que o primeiro grupo passou, o bilhete de sensor, desataram todos a correr numa linha contínua e pedindo que as portas fechassem. Em menos de 10 segundos estavam todos lá dentro pelo preço de um bilhete. 25 pessoas conseguiram viajar. Após passar... Um bilhete, Um bilhete. Após passarem a porta automática, as celebrações foram evidentes e houve quem captasse o momento. Isso foi burlar a lei ou foi um erro do sistema? É que ela funciona aquele negócio, né? São três... Eu não sei como é que é lá, né? Mas são três... É um negócio que gira assim, né? São três ganchos. Sim. Então, eles devem ter se enfileirado grudado, assim, né? Acho que Aí foi. quando Todo coisou o mundo bilhete, junto e todo mundo passou e o negócio não fechou, não vinha. Foi Foi burlar. uma brecha, então. Foi uma brecha. Foi uma brecha. Uma brecha na lei. Não precisa dizer uma brecha. Muito bem. Então tá. O pessoal que tá online aí, por favor, nos ajude compartilhando aí a live para que mais pessoas possam ser alcançadas aí. E vão passando pro próximo destaque, né? Márcio, pode ler aí o próximo? Vamos lá, então. Vamos ler aqui. As aparências iludem? As aparências enganam? É isso? Engano, exatamente. Lutadora do UFC arrasa o ladrão que tenta assaltar ela. Vários socos e pontapés depois, o atacante, seria o assaltante no Isso. caso, né? Acabou imobilizado com um mata-leão, né? Até para ser ladrão é preciso ter sorte, né? Nesse caso, o ladrão não escolheu, né, nada bem o alvo. Poliana Viana, que é uma lutadora de UFC, né, estava à espera de um carro da Uber que chegasse até ela no Rio de Janeiro, né? Quando foi abordada por esse homem, por esse assaltante, que tentou assaltar com uma arma falsa. Arma de brinquedo, né? Uma arma de brinquedo. O que o ladrão não sabia é que ele estava a se envolver com uma famosa atleta, né, de UFC, lutadora de UFC. Então ele tomou vários socos e pontapés, ele acabou imobilizado com um mata-leão, então foi entregue à polícia, né? Realmente não é fácil, né? Não é fácil a vida de assaltante. Empoderamento feminino aí, né? É uma coisa... O cara não assistia a TV, né? Ele vai assaltar aquela lá, mas... Pô, ele não podia pensar, aquela lá tem cara de que luta, né? Verdade. Lutador de UFC. Procura suas vítimas, mas desta vez ele errou, né? Isso me fez lembrar aquele filme As Branquelas, né? Que o assaltante rouba a bolsa, né, de uma delas. Sim. E ele sai atrás e ele dá um pulo no assaltante, derruba ele no chão. E diz: ai, senhora, era só uma bolsa. Ela: não é uma bolsa, isso é uma Prada, né?
Uma marca famosa, né? E ela ficou olhando, tipo assim, como é que essa mulher correu tanto, né? É verdade. Ele deve ficar impressionado, né? O que essa mulher tem? Será que ela tomou todinho no café da manhã, né? Biotônico. Biotônico. Vou ler a próxima aqui. Olha só, é uma novidade. Mulheres sauditas passam a ser avisadas do divórcio por SMS agora. Até agora, as mulheres nem sequer eram avisadas do término do seu casamento, né? As mulheres da Arábia Saudita vão passar a ser notificadas por SMS quando os maridos pedirem o divórcio. Até agora, as mulheres nem sequer eram avisadas. Os tribunais sauditas já começaram a enviar essas notificações de divórcio. Este é um passo que procura proteger os direitos das mulheres, explicou o Ministério Saudita da Justiça no seu site. Apesar de serem notificadas, as mulheres que se divorciam não têm garantido o direito à pensão de alimentos ou custódia dos filhos. Ou seja, a forma como o governo saudita achou para assim, defender, proteger os direitos das mulheres é avisar elas via WhatsApp. É, uma cultura totalmente patriarcal, né? Totalmente machista, né? Sim. Mas tu vê que tu, por exemplo... Sei lá... Por exemplo, a mulher... Eu não sei nem explicar. Porque, por exemplo, assim... Se a mulher, ela recebe por mensagem que se divorciou com o marido. Se ela para de ver o marido... Não quer dizer alguma coisa? Tipo assim... Por exemplo, assim, não, tá? Eles podem ter várias mulheres, digamos assim, né? Poligamia, sim. Sim, é. Então, o cara que tem várias mulheres, ele também tem dinheiro, né? Então ele deve ter casa onde as mulheres dele vivem. Então, digamos que tem uma mulher numa casa. Digamos, ele deixou ela abandonada de um certo modo, deve ter um negócio geral da família dela já dizer, olha, ele já te abandonou, pediu divórcio, já coisas assim, ser, né? A mulher ela é muito objetificada nessas culturas, né, machistas, muito patriarcais, né? E a questão da herança também, do subsídio, quando divorcia, também ela é muito limitada, né? Nós vemos, por exemplo, na Bíblia, que Jesus ressuscitou o filho de uma viúva. Vocês viram aquela passagem, né? E a mesinha tá com o pezinho banco. E aquela passagem que Jesus ressuscita o filho da viúva, né? Mostra que Jesus não só deu de volta o filho, né? A questão sentimental de ter de volta o filho, mas também devolveu a dignidade, porque quando uma mulher ela se torna viúva nessa cultura, ela perde toda a sua herança do seu marido se ela não tivesse filhos. Como o filho morreu, ela perdeu. Então, por isso que era comum, na época, muitas viúvas mendigarem nas ruas, né? Viúvas serem pobres, né? Porque elas não tinham filhos, então elas não tinham direito à herança do marido. Não ficava com nenhuma pensão. Então, o filho não era só uma bênção, mas era uma garantia de um futuro para essas mulheres. Entendeu? Então, é uma cultura totalmente patriarcal, assim, nessa. A gente vê, claro, e graças a Deus, o Ocidente superou muito isso, né? Porque tem muitos abusos ali, né? Isso é verdade. Vou colocar aí pro pessoal para vocês estarem mandando as suas perguntas, tá? Porque hoje a gente vai responder perguntas sobre imigração, sobre a vinda a Portugal, né? E toda e qualquer dúvida que vocês tiverem, podem estar colocando aí nos comentários, a gente vai estar lendo e respondendo depois, mais pro finalzinho do programa não, mais pro meio do programa. Isso aí. Vou ler a próxima aqui. Ah, não, essa eu li. Lê tu, Teu. Tá bom. Ô, Teu, vou só te pedir uma coisinha. Não mexa no teu microfone. Faz barulho? Toda vez dá um barulho. Vou ler aqui então. A avó jovem é confundida com a namorada do próprio filho. Vou te explicar melhor, que isso aí tá, né? Lisa Fox, britânica, né? Tem 44 anos e foi avó pela primeira vez depois de ter o filho, né? Depois do filho dela mais velho, de 24 anos, ter sido o pai. Ela foi avó pela primeira vez, né? E
tem um ar de tão jovem que muitas das vezes foi tomada por namorada do filho ao visitar o neto na maternidade. Chegaram a confundi-la com a mãe do bebê e a mãe do bebê... deixa eu sigo aqui. E a mãe do bebê não parece muito mais velha do que sua filha de 18 anos, né? Que tem sessões regulares, ela tem sessões regulares de ginásticas e aulas de combate corporal. De acordo com Lisa Fox, a própria não usa qualquer creme excepcional, né? No seu dia a dia e acredita que sua aparência jovem deve-se a água quente e limão, bem como o vinho que bebe. Eu já tinha ouvido falar de uma senhora que ela tinha passado dos 100 anos e ela tinha dito que ela tomava todo dia também água com limão, água quente com limão. Água quente com limão? É a segunda pessoa. Tipo um chá de limão, mas tu esquenta uma água e bota um limão dentro. Não sabia. E a segunda pessoa eu fiquei intrigado ali também. E pra quem tá acompanhando aí na live, eu coloquei a foto e realmente, cara, ela parece ser bem jovem, bem nova mesmo, né? E pra quem vai nos acompanhar depois Contraria, né, a tese, né, Adriano? Fale. Porque quando a pessoa é feia, a gente pergunta assim, tu é feio assim ou tu chupa limão? A pessoa é bonita e toma chupa limão pra ficar bonita. Dia, né? Pra manter bonito. E pro pessoal que vai acompanhar depois aí no podcast, eu vou estar colocando os links das reportagens, né? E você pode estar clicando no link e vendo, né, essas reportagens. E a última, lê aí, Márcio. Vamos lá, então. Um homem pede ostras para o almoço e encontra uma pérola que vale milhares de euros. Esse momento insólito aconteceu num restaurante em Nova York, nos Estados Unidos. Olha só, gente. Encontrou a pérola. Um homem de 66 anos encontrou uma pérola na sua refeição enquanto almoçava com uma colega da escola num restaurante em Nova York, nos Estados Unidos. Segundo o site New York Post, Rick Antosh pediu um prato, tal como faz habitualmente, né? Que custa aproximadamente 13 euros, mas acabou por encontrar um pequeno objeto redondo enquanto comia. E por um momento, segundo ele, né, pensei que tivesse de ir ao dentista. Foi horrível. Pensei que talvez fosse um bocado de massa de enchimento do meu dente, confessou o homem. Afinal, tratava-se de uma pérola muito pequena que, de acordo com especialistas, pode valer entre 2 e 3 mil euros. Ou seja, ele pagou 13 euros, ganhou 2 mil euros. E aí, segundo um dos funcionários, né, diz assim: trabalho neste restaurante há 28 anos e é apenas a segunda vez que isso acontece. Apenas a segunda vez? já não é a primeira, então. Eu tô indo, porque imagina, quanto tu gasta pra ir lá? Tu pensa no investimento que tu pode ter só pegando pérola lá. Agora, faz sentido ele dizer que é apenas segunda vez, porque eles dizem que vendem mais de 5 mil ostras por dia. Ou seja, realmente, aí a proporção do negócio é pequena. Confessou o chefe executivo, né, do restaurante, de acordo com o jornal, né? É interessante mesmo, né, cara? Elas têm uma data de fabricação, digamos assim, as pérolas dentro das ostras, né? Elas têm tantos anos que elas, por causa do tamanho dela, né? Então, eles devem pegar as ostras não muito avançadas já, então elas não devem ter... Por isso que é bem raro também. Os caras achar... Eu confesso que eu não entendo muito de ostras, né, Adriel? Eu não entendo muito, mas o que eu ouvi dizer é que se tem que bater na ostra pra ela abrir e produzir pérola, né? Bater na ostra pra ela abrir e produzir pérola? A ostra que não for ferida, que não for alvejada, ela não abre a pérola, não abre pra... Sim, ela fica fechada, né? Sim, porque ela fica fechada. Sim, não, mas eu pensei que tinha dito que ela, tipo, por exemplo, se tu não bater nela, ela não fabrica também. Tipo, fabrica. Não é a produção instantânea, né? É que a situação da pérola é a seguinte: quando entra algum corpo estranho dentro da ostra, ela joga alguns resíduos químicos que ela mesma produz, que envolvem aquele corpo estranho e que formam a pérola.
Ah, tá. E aí pode ser qualquer grão de areia, qualquer coisa que entre pra dentro Sim. dela ali, ela começa a jogar e fazer a pérola. Por isso que vale muito, porque além de ser uma coisa natural, ela demora muitos anos pra fabricar, entendeu? É. E aí essa questão de bater na ostra, talvez, abrir. tipo assim, essas ostras que são criadas, eles chamam em fazendas, né? É pra entrar sujeira ou entrar qualquer coisa pra dentro dela pra ela começar é? a produzir. Ah, Sim. legal. Joga Uma vez eu vi um documentário no Discovery Channel sobre isso, é por isso que eu sei. Ah, tá explicado, eu vi um Sazão. congresso, uma vez, de mulheres de uma certa igreja aí, né? E aí usaram a coisa da ostra Usaram pra... que a ostra precisava, que foi ferida, né? Aí depois produziu pérolas, né? Fizeram uma analogia com a questão da cura Claro. da alma, da cura interior, as feridas da alma e tal. Sim. Foi O bem pessoal, interessante. faz isso também com fogo, né? De forjar as coisas, né? É, Por exemplo, sim, ferro precisa sim. ser forjado É, e tal, martelado. É verdade. Purificação do... E é isso aí, essas foram as nossas notícias engraçadas. E agora vamos passar aí pra palavra portuguesa. Devo ler eu vou ler em brasileiro e tu lê em português de Portugal. Português de Portugal. Isso. A primeira palavra portuguesa em português de Portugal Mas é... ler primeiro, cara. Ah, tá. Não, É sempre o brasileiro primeiro. é verdade, é verdade. Tá querendo alterar as coisas aí, meu. Vai lá. Vamos lá. A primeira palavra do brasileiro. E eu ia ler a brasileira. Eu não tava nem olhando a portuguesa. Oi, ainda bem que eu te travei, hein? A primeira palavra é band-aid. Band-aid. Que Aqui é? em Portugal, posso já dizer ou tu quer explicar o que é band-aid? Band-aid é o que tu coloca no machucado. É um adesivo, entre aspas. curativo, né? É um curativo adesivo que tu bota em cima do machucado. Aqui se chama penso rápido. Ou Penso só penso rápido. também. Um penso, é. Já ouvi também. É. É que penso também é usado pra outra coisa. Pra absorventes íntimos femininos. Eita, é mesmo? Chamo de penso aqui também. Eu acho que já tinha ouvido alguma coisa assim, mas não sei direito. E pensos Não tem a rápidos ver é o band-aid. não tem a ver com mais ou menos naquele sentido de aconteceu uma ferida, está a sangrar, pensa rápido, tipo, faz alguma coisa rápido. Ah, eu não tinha chegado Sério? ali. Penso. Eu tipo, pensei nisso, penso penso. rápido. Penso logo existe. Penso logo Não, eu não penso tinha, logo existe. Já vai de cima do Pensa machucado. rápido, resolve pra Estanqueio, estancar a querido. hemorragia ali, né? Não, eu não tinha chegado aí, não. Eu tentava pensar, penso rápido, é verdade, né? Penso rápido. Eu tava tentando associar alguma coisa de tampar, de estancar também. De ó. resolver Penso. rapidamente a coisa assim. Você tava de pensar? Pensar. Não, eu só não tinha pensado em nada. É. Mas acho que Band-Aid é o nome de uma marca. né? Band-aid é a marca. é a marca. É uma marca. E como é que é o nome do coisa? Deve ser curativo. É que nem aquele dia a gente falou do isopor, né? Que alguém Esferovite. comentou lá. Ah, sim, que não é isopor. Isopor também era uma marca, né? Oxford. É um outro nome. Foi quem é que foi que comentou? Foi um colega meu do serviço. Aí ele... Eu não lembro como é que é o jeito não nome. sabia. Faz tempo, sim. Polistireno. Isso. um negócio assim. É uma coisa assim. É um nome tem a complicado. sigla que eu transporto isso, inclusive lá no Brasil, é EPS. EPS. Não. E o que significa a sigla? Não sei. Eu tava Eu dizendo. só transporto o dono Chapas do- de EPS. Chapas de GPS. Chapas de GPS, isopor, É o né? isopor. E... Não, mas Band-Aid é exatamente a marca, né? A gente usa muito isso. Eles também usam aqui, algumas marcas. Ah, é? Sim, os potes, eles chamam de Tupperware. Ah, é? Sim, Interessante. não sabia? Não sabia. E a segunda palavra é xícara. Como é que eles chamam xícara? Xícara. Aqui em Isso. Portugal é chávena. Chávena. Olha só, eu tenho uma séria questão sobre isso, tá? Você sabe que depois que a pessoa tá um longo tempo aqui em Portugal, ela começa a confundir algumas coisas, né? Uhum. Tipo, o cara, sei lá, mistura um nome, né? Que era lá do Brasil. Aí eu falei assim... Alguém fala, pega aquela chávena ali. Aí, chávena? Ah, tipo, tá virando português, né? É. Aí eu, não. A gente falava chávena lá. Não, nunca falava. E aí fiquei, né? Não, se a gente nunca falava lá, não sei. Mas eu acho que já conhecia essa palavra.
Talvez eu acho que eu me adaptei tanta palavra e achei que eu falava lá a palavra. Mas não tem lá, né? Vocês nunca tinham ouvido Chávena lá no Rio Grande do Sul, né? Chávena não. Não? Também não. E deve ter alguma ligação com chá, né? Sim, é o nome em português de Portugal por causa de chá. Nós estamos Toma em chá. penso rápido, chá, né? A gente tá tudo... Sim, chá Chávena. tem alguma lógica, né? por Sim, trás. sim. Mas é interessante, né? É engraçado, tu vem aqui nos cafés e eles perguntam às vezes se tu quer a chávena quente. Chávena É. quente. Se tu quer a xícara quente, que daí eles botam... Parece até que tá falando em línguas. Né? Chávena quente. Chávena quente. Queres chávena quente? Falando nisso, estamos sentindo falta do João Paulo, né? Ele tá assistindo, ele deve estar O João Paulo assistindo. está né? de folga hoje. Não pode comparecer. Não pôde participar junto conosco. Nós tentamos fazer uma participação especial via Skype, mas não correu muito bem. Não deu muito certo. E Tá certo. vamos então para o quadro Confessionário, onde nós confessamos aqui os pecados das nossas vidas. Falar em pecado, o Padre Quevedo morreu essa semana, Morreu. né? Vocês viram? Uhum. Eu vi. Padre Quevedo. Isto Mas não isto existe. né? Morreu o Padre Quevedo. E hoje no confessionário nós vamos trazer histórias sobre retiros. Eita. Retiro tem história, hein? Tem. Você aí que tá ouvindo junto com a gente, poste aí nos comentários, coloque aí nos comentários histórias que você já passou no retiro aí, no retiro que você participou. Se quiser que a gente leia, né? Porque daí a gente vai ler. Se tu botar ali... Se você botar, a gente vai ler. Botou, já foi. E você também que tá ouvindo no podcast, coloca aí no comentário do podcast também. Qualquer história aí que tenha acontecido, pra gente tá falando aí nos programas. Quem quer começar? Não. Eu deixo vocês Eu começar. boto no sistema. Eu voto. Isso aqui não é democracia. Democracia. Não, gente. Tá bom, então eu vou começar. É que eu acho que eu devo ter mais de uma história. Mas tem uma que eu me lembro bem. Que foi o seguinte. Os retiros... o pessoal nunca se... Como é que pode dizer? Se organizava muito bem pra ir pra retiro. Então, tipo, pegava uma peça de roupa pra tomar banho, uma peça de roupa pra tomar banho de piscina, uma pra, né, no culto e tal. E era meio limitado as coisas, né? E aí a gente foi participar de um retiro que foi, tipo, numa chacarazinha, assim, pequenininha, né? E aí só tinha um galpão. E as meninas, obviamente, foram dormir no galpão, né? Foram lá o galpão onde a gente fazia o culto, todas as coisas ali. As meninas ficaram pra dormir lá dentro. E os meninos iam acampar em barracas. Só que aí é aquela coisa, né? Não, mas a gente dá um jeito. Se não tiver barraca, aparece lá. A gente vai dar um jeito de botar todo mundo e não sei o que, tal. Beleza. Nessa aí eu levei barraca. Eu consegui uma barraca emprestada e acabei levando. E aí... Mas teve vários guris que não levaram barraca, né? Aí o que acontece? Tinha um parquinho de crianças. Sabe aquela casinha que embaixo tem uns balanços, umas coisinhas pra brincar. E em cima um telhadinho, assim, com umas ripinhas, sabe? Playground, assim. Isso. Aí o que acontece? O Júnior, o Thiago Sartor, o Felipe Ramos e acho... Não, o Andy não. E eu acho que era o William. Eles pegaram e foram dormir lá em cima. Aí pensa, aquelas jamantas tudo dormindo ali em cima. E deu um frio, mas um frio assim. E eles levaram, acho que só tinham pego uma coberta. Dormiu os 4 grudadinhos assim. Em cima daquele... Daí tu passava e olhava os 4 lá. Era muito engraçado. E o negócio eu fazia assim, né? Ia pra um lado e pro outro, assim, ó. Bah. Porque o negócio tava, tipo, preso numas ripinhas de nada, sabe? E aquelas já mandam em cima. Pedindo pra quebrar o negócio, né? Aí eu lembro que até no outro dia o William pegou e cortou umas taquara e apoiou com umas taquara o negócio pra eles dormir no segundo dia. E o Andy não levou barraca, ele levou uma rede pra dormir. Nossa.
E aí tá, ele foi lá, amarrou a redezinha dele lá, de boa aqui, né? Dormindo que nem índio, né? Bem de boa. Acordou no outro dia todo molhado, que o orvalho caiu. Nossa. Molhou todo ele, acordou todo. Misericórdia. Ai, aquele retiro, assim, ó. Foi engraçado por causa disso aí, tipo, foi todo mundo meio que se ajeitando do jeito que dava, sabe? Aí eu posso contar a próxima, porque o Márcio tem sempre deixa o Márcio para o final, né? eu tava no retiro, não sei se você sabe o retiro do Jansen, né? Não é mais Jansen, né? Jansen. E é só do Teach Beyond agora, né? E ele é por quartos, né? Então tu fica no quarto com o Tchê e tem o pessoal, né? Tchê? Aham. Eles chamavam de Tchê, eles chamam de Tchê, os Tchê. E aí, assim... no meu quarto, eu tava, tipo, num beliche, tinha outro beliche ali. Aí eu acho que mais fazia piada, tipo, e meio ria das coisas que aconteciam, né? Eu também dava umas incomodadas, né? Mas de noite, no meio da noite, a gente tava todo naquele silêncio, né? Quarto fechado, a gente ouve um... Brau! O Tchê liga a luz, um estrado caiu em cima do outro rapaz e ele ficou com as pernas presas. Quando eu tava no beliche, assim, tinha um beliche de 3. Tinha um de 3, um de 2 e mais um beliche. E aí eu tava no meio do de 3 e o de 2 caiu assim. Quando eu olhei aquilo e o guri com as pernas presas falando, minhas pernas! Eu comecei a rir, eu não conseguia parar de rir. Quando eles colocaram o negócio em cima, assim, o estrado, ajeitaram tudo e desligaram a luz, tava só eu lá rindo, tipo, aquele silêncio e eu lá. Aí o Tchê, Estevão, para de rir, Estevão. Aconteceu uma coisa ali e eu não conseguia parar de rir. Eu tava meio que tendo um ataque de riso. Aí eu disse, não para de rir deles. Depois, quando a gente for... É que o Jansen tem esse negócio de quarto, também, cuidado. Depois, quando a gente for pra atividade lá, tu vai ficar sentado. Eu não conseguia parar de rir. Eu fiquei de castigo porque eu ri do cara que caiu o estrado em cima dele. Que bárbaro. Que barbaridade. Coitado do cara, Estevão. E tu, Márcio, tem alguma? A minha história é que nos retiros a gente bagunçava muito, né? E eu, no retiro do Jansen, do Palavra da Vida, lá em Gravataí, o pessoal pediu para todo mundo dormir e eu comecei a incomodar. Eu comecei a imitar um galo de noite. Lembra que a gente imitava um galo, né? Eu lembro que a Marissa imitava a galinha bem direitinho. E aí tinha uma cabana. Tinha uma cabana e tinha uma janelinha bem pequenininha, né? Aí eu chegava de joelho na cabana, assim, no campo, a galera tudo de barraca, assim, e eu... E aí eu me escondia e me deitava. Aí vinha o monitor com a lanterna. Quem é um engraçadinho aí que tá fazendo? Todo mundo quieto, né? Eu digo, tá, não, enquanto ninguém falar, tá tudo certo. Aí o cara ia embora e eu... Aí no outro dia de manhã, um abençoado me dedurou, né, cara? Me contou. Aí chegou na hora do café da manhã, me pegaram à força lá na mesa. Tu vai dançar lá na frente. Me levaram lá na frente e mandaram eu imitar o galo e confeccionaram uma crista, assim, com as peninhas. O PV fazia isso. A gente, no meu quarto, ganhou várias vezes de quarto mais sujo e a gente tinha que ir lá na frente dançar uma dança da galinha lá. Eu lembro que quem se atrasava no PV também tinha que pagar tipo uma prenda. Né? E aí eu lembro que uma vez no PV que a gente foi, o quarto da Milena, todo o café da manhã eles chegavam atrasados. Aí eles sempre tinham que fazer alguma coisa lá na frente. Eu lembro que o Thiago também, o Thiago Sartor, ele participou. E aí a mesa dele ganhou na noite da pizza como a mesa que mais comeu. Eu acho que foi, sei lá, umas 5 pizzas inteiras pra cada um comeu, assim. E eles tomaram... Foi quanto? Foi 10 jarros de suco, aqueles jarros de 2 litros. Nossa, os caras... O PV, eu tenho muita coisa pra contar. A cachoeira, a primeira vez que eu entrei naquela cachoeira, eu saí com uns bichos no braço e eu... Meu Deus, que é isso? A mulher, não, é normal, deixa que eu tiro pra ti. Eu saio com os bichos no braço. E eles tinham uns cágados lá também, né? Tinha uma caixa de cimento, assim, que eles tinham uns cágados. Eu fui com o Teteu, né? Foi eu e o Teteu no retiro. Nós fomos no retiro dos menores, né? Também tinha as coisas assim. Negócio do cachorro-quente. Do cachorro-quente? É. O que tem cachorro-quente? Tem uma mulher que come, por exemplo, ela chega lá no show, ela come o molho
Depois ela come a maionese. Ela pega um pão e começa a cuspir a maionese, cuspir o molho e ela dá pra outra comer, não se lembra? Tem. Aquilo, depois quando eles deram cachorro-quente pra comer, eu não quis comer. Depois de ver aquela apresentação, cara, Que não, nojo, não Sabe dá. lá o que eles fazem com aquele molho? Né? Mas eu acho que sabe tinha se alguma lá como coisa ela que não serve, era. né? É. Eu acho que não tinha uma coisa que não era, mas a apresentação era... Sim. É. E eu tenho mais uma pra contar do PV também. Bah. Que o nosso quarto era uns gurizão, assim, uns gurizão. E aí a gente, dessa vez que eu tinha ido no PV, o nosso monitor, pra quem não sabe, o PV é um acampamento cristão que tem lá em Morungava. Morungava, acho. Isso, Palavra em da Morungava, lá no Parada Rio Grande do Sul. 96. Isso. E aí, eu lembro, o monitor do nosso quarto, ele era o mais avacalhado, assim, do que mais fazia bagunça. Ele sempre brincava com todo mundo e tudo mais. E aí, nesse dia, eu lembro que ele falou assim: Ô gurizada, é o seguinte, a gente não vai dormir essa noite. Então, a gente vai lá no ginásio, vamos lá olhar filme lá, não quero nem saber. Daí, só que, assim, ó, os outros monitor não pode ver a gente, nem ninguém pode ver a gente. Cara, é maluco, meu. Olha, o objetivo dele é se responsabilizar pelas crianças que estão lá no acampamento. Ninguém pode ver a gente, porque senão a gente vai levar xingão e tudo, né? Aí faz assim, ó. Se você tiver umas roupas preta, coloca umas roupas preta. Todo um ninja andando no meio do mato, assim. Cara, aí foi muito engraçado. Era tipo quase, sei lá, era uns 7 guris, assim. E mais ele, né? Aí era aquela fila indiana, assim, indo atrás dele pra ir até o ginásio. E o nosso quarto era longe do ginásio, era bem longe. E aí a gente ia meio que se escondendo, assim, meio missão impossível, tá ligado? E aí eu lembro que sempre nos acampamentos do PV vinham uns gringos de fora, Eu tinha os dois americanos no meu quarto. vinham uns alemão, e eles dormiam em barracas. E aí a gente foi passar, que tipo, a gente tinha que passar ali pelo acampamento deles e entrar ali onde era a cozinha ali, o barzinho, não era nem cozinha, era o barzinho. E aí do barzinho a gente conseguia ir até o ginásio sem ninguém nos ver. Só que aí a gente foi passando no meio das barracas, o guri me empurrou pra mim ir rápido, eu tropecei na barraca e acabei acordando um gringo, né? E aí, eu esconde. A gente foi pra trás da moitinha, assim, tipo, uma moitinha, todo mundo foi pra trás, assim. E a gente ficou meio que espiando, assim. Era o inglês, assim, ele saiu da barraca, assim. What? E ficou olhando, assim. Ficou olhando, assim, e não viu ninguém. Daí ele pegou e entrou de novo na barraca. E aí a gente foi, né? Aí eu lembro que a gente ficou lá assistindo o filme lá. Olhamos nem que a vacatuça, lembra? Esses americanos iam sofrer nesse acampamento. Né? Tinha 2 guri que ficaram no meu quarto comigo, o Teteu. E a gente, de inglês, nada. Então os guri começavam a falar entre si. E a gente ficava atrás deles o tempo todo imitando eles. Os caras deviam ter se enchido da gente. Que barbaridade. Muito bem. É isso, então? Essas foram as histórias. Tem muito mais histórias. Eu lembrei de mais umas aqui, mas... Misericórdia. Deixa para o próximo programa. Vou subsegui aqui. Subsegui? Nova palavra. Subsagui. Em português. Vamos subsegui a continuidade do programa. Então, agora nós vamos passar para um informativo, né? É um quadro novo, entre aspas. E a gente vai estar respondendo perguntas aí em relação à imigração para Portugal, tá? Ninguém mandou pergunta aí. Se alguém quiser, pode mandar que a gente vai estar respondendo aí. Márcio, tu tem um material aí? Então, assim, enquanto chegam as perguntas aí sobre como morar em Portugal, muitas pessoas perguntam, se questionam, né? Como que fazem? Por quê? Porque Portugal tem sido um destino que os brasileiros têm buscado muito em função da facilidade dos acordos bilaterais que os países têm e também a facilidade do idioma, né? E de ser um país que culturalmente ele é muito próximo da nossa cultura, né? A alimentação é muito parecida, enfim. Então, por isso que as pessoas têm optado por vir a Portugal. E é um país que tem sido um dos melhores destinos do mundo para se viver. Né? A questão da segurança, que todo mundo já sabe, né? A criminalidade é quase zero.
Enfim, tem uma série de fatores aí que contribuem, né? A questão da qualidade de vida, dos impostos, da saúde, da educação, né? Então, assim, basicamente, enquanto não chegam as perguntas, algumas primeiras dúvidas que surgem é a questão do passaporte e do visto, né? Isso. Para fazer o passaporte é pelo site na internet, você preenche os dados, vai pedir todos os seus dados ali, vai gerar uma guia para você pagar no banco. É no site da Polícia Delegacia Federal. da Isso. Polícia Federal. Aí, uma vez que você paga a guia, vai aparecer a possibilidade no outro dia de fazer um agendamento para ir lá confeccionar o passaporte. Aí tem que levar foto, 3x4, tudo certinho. Uma vez com o passaporte na mão, você pode fazer o pedido de visto. Aí sim, porque ou você pode vir como turista, ficar 90 dias em Portugal, podendo se estender por mais 90, mas se você quer morar em Portugal, tem que ser através de um visto. Aí o visto ele tem basicamente 4 tipos, né? O visto é o visto de estudante, Isso. que é aquele que a pessoa quer vir estudar cá em Portugal. Tem o visto de trabalho, que é quando tu tem uma promessa de trabalho, um convite de alguma empresa para trabalhar. Tem o visto de empreendedor, aquela pessoa que quer abrir uma empresa cá em Portugal, né? Que é o D2 que a gente chama, né? E tem o visto D7, que é para aposentados, assim como eu, só que eu não sou aposentado ainda, né? Embora a carinha já esteja, né? Mas é pessoas que vivem de rendimentos de oriundos de outros países, que é, por exemplo, o meu caso, que eu tenho renda do Brasil e desejo apenas morar em Portugal como um residente não habitual, né? Vamos dizer assim. Aí sim, então esse se chama visto D7. Né? Em todos esses vistos tem algum padrão mínimo de documentos, que é o que é? São fotos, é a documentação ali, é o passaporte, é a declaração de que dispõe de bens e recursos suficientes para se manter em Portugal, né? Ou então o contrato de promessa de trabalho, né? E também é um documento que se pede que é autorização para uma instituição aqui de Portugal fazer uma pesquisa no seu nome para ver se não há nenhum registro criminal, né? Além da pesquisa criminal no Brasil, eles fazem uma pesquisa de registro criminal, né? Eu acho que é na Interpol, não sei. Se o teu Deve nome ser. né? Tá lá na Interpol, se calhar, né? Então, essa é a documentação que é pedido. Né? Uma vez que é encaminhado o visto, leva cerca de 40 dias, 50 dias para vir. E ele vem... Ainda deve estar com esse prazo? Já teve mais, e devido à alta demanda, né? Mas também já teve menos. Então depende muito da época do ano. A Gabi, quando ela foi ela teve que voltar pro Brasil para pegar o visto de estudante, né? Uhum. E a gente ficou quase 3 meses longe um do outro. Até sair o visto. Às vezes demora mais, é verdade. Eles dão um prazo, né? Mas às vezes excede, acontece alguma coisa. Também tá tendo muito pedido, né, de visto. Sim. Bastante. Eu não sei nem como é que tá a situação, porque tinham me comentado, não sei se é verdade, que tava até fechado de São Paulo para pedir visto, consulado. Acho que é o consulado português lá tava fechado. Aí, tipo, os portugueses estão no Brasil não tinham nem como... Ou os brasileiros... agora até me confundi. Mas eles falaram que eles não estavam mais liberando. São os presos. Não, os brasileiros pedindo visto, eles não estavam mais liberando visto. O que eu sei é que no consulado do Rio de Janeiro tem algumas regras a mais. Por exemplo, no consulado do Rio, eles pedem que se faça um depósito de 5 mil euros na conta. Para poder vir. Nossa. Já pelo Rio Grande do Sul não pedem. Se pedisse, eu tava lascado. Eles pedem um depósito 5 mil euros. Que é uma garantia, uma forma de se manter, enfim. Sim. Vamos falar sobre os custos de vida aqui em Portugal. Acá em Portugal.
O Flávio deu um oi aqui pra gente Churrasco, falou churrasco. churrasco. É isso aí, Flávio. É isso aí, Gaju. Churrasco, bom chimarrão, fandango. Não. Eu vou parar por aí. Então, custo de vida. Inicialmente, sabendo que a gente é gaúcho, vamos falar sobre o preço da carne. Preço da carne. Preço da carne bovina aqui. Eu quero dizer que eu fiquei muito triste essa semana porque eu tinha feito uma parceria com o Talho, que aqui se chama Talho, mas é um açougue. A gente já falou, já usou essa palavra. Já aqui. usou essa palavra, né? Que era de um brasileiro que ele cortava a costela daquele jeito gaúcho que a gente corta Que pra nós. E o cara saiu. Encerrou as atividades. Nossa. É o apocalipse, irmão. Agora eu não fazer sei mais o amizade que com fazer. outro. Estamos como ovelhas sem pastor. Estou brincando. Eles procuraram outro agora. Não, mas a carne aqui é boa, né? Só ela é mais carinha, né? não, A carne é boa. A carne é boa, Mas é mais cara em relação ao Rio Grande do Sul. Exato. É. Porque lá a carne é muito barata. Eu estive a olhar o preço, por exemplo, da picanha. Se encontra lá no sul por R$29 o quilo. Uhum. E já em São Paulo, Minas, Paraná, não baixa de R$40. Sério? Nossa. 40, 45. E aqui, Márcio, quanto é que tá 1 quilo de picanha? Bom, a picanha normalmente tá R$13,99, 14, 12. E tem algumas que entram em promoção, com algumas promoções que vai por R$7,90, €8. Se encontra nos Mas mercados. a pessoa não pode achar, mas 13 vocês estão falando e lá no Rio Grande do Sul é R$29? Como assim, Márcio? €13, né? É, mas tem a questão Da conversão. da conversão para quem ganha em reais, né? E para quem tá ganhando em euros, não esquecendo que o salário mínimo aqui é mais E baixo em relação também. Então, isso tudo compensa, né? €13, mesmo que, por exemplo, a gente não faça a conversão, quando tu já tá acostumado, tu já vê que vale bem mais do que tu que tá É ali, que né? também, em relação, por exemplo, ao frango e ao porco, ela é bem mais cara, né? Ele é mais caro, é verdade. É que aqui Se tem tu muito for comprar porco, carne né? de Muito porco, barato, O né? frango é Porco muito barato, exato. E o porco cá na Europa é considerado carne branca, né? É? Ele não é considerado outro tipo de carne Sim. como é no Brasil. Porco é carne branca aqui. Ele tem um selo de qualidade diferente do que é no Brasil. É free boi. Não, é porque É free porco, né? Free porco. processo de Free swine. confinamento é diferente, né? Sim. Mas que barbaridade, tio, Flávio. Mas enfim, a questão do custo de vida aqui, por mais que a carne bovina seja mais caro, geralmente as coisas são baratas, assim, a comida em geral, arroz, feijão, etc. É bem barato, assim. muito barato. O preço do leite, por exemplo, desde que eu cheguei, ele custa a mesma coisa, assim, em torno de, não sobe, de né, 50 cêntimos, em torno disso. Já comprei a 45 cêntimos. Não, tu tem promoções, tu consegue achar isso, 45 e tudo, né? Mas geralmente tá em 50 cêntimos. Uma coisa que eu sempre tive muita curiosidade antes de vir é a questão do carro. Principalmente o homem, né? O homem brasileiro é apaixonado por carro, né? Ele quer saber qual é a diferença de um carro no Brasil e um carro aqui. O carro cá em Portugal, usado, é muito mais barato que um carro usado no Brasil. Sim. Muito mais barato. E o imposto anual, o IPVA, aqui eles chamam... como é que é o nome aqui? Tem um outro nome. Também não lembro. Não lembro, mas é muito menor. O Eles imposto dizem aqui o é muito selo, menor. né? Pagar o selo. Selo, isso. Por exemplo, o atual carro que eu estou, no Brasil, se eu fosse pagar... O IPVA é 3% do valor de tabela dele, né? Sim. Se eu fosse pagar o IPVA dele no Brasil, seria em torno de R$7 mil. Nossa. E sabe quanto é que eu vou pagar aqui agora em fevereiro? €145. É muito barato. absurdo, né, cara? É muito barato, Absurdo, muito barato. Né? A manutenção também é mais barata, enfim. Esse fardo que o brasileiro tem, porque às vezes tu compra o produto, ele é barato, mas o que compõe ele, todo o risco que envolve, por exemplo, a questão do seguro do veículo, né, também. O seguro que eu pago aqui do meu veículo é €70 por mês. Né? 70 euros. Se eu fosse no Brasil fazer uma cotação, não baixava de R$10 mil por ano. Tem uma coisa também que acontece aqui que é difícil de ver, digamos, quando tava lá no Brasil, né? Os caras abandonar carro assim
né? É. Na rua. Por exemplo, indo pra Famalicão, tem sempre... Eu não sei, é um posto assim, e às vezes tem uma barraquinha de alguma coisa de comida, né? É. Tem acho que é um Mercedes parado lá, Mercedes velho, né? Aham. E às vezes acontece, né? Às vezes o prejuízo é mais caro que o carro. Digamos que tu fosse vender o carro usado. Vendia por 500 euros, né? E aí o danificou alguma coisa e vai dar 500 euros. Não vale, É verdade. não vale. Sim. E aqui não existe carro popular, né? Os carros aqui, a maioria deles já vem com ar-condicionado, vidro elétrico. É. Não existe aquela opção básico e É que completo. na realidade isso é uma coisa do Brasil, né? É. Os outros países não aceitam, assim, essa questão de vir basicão, né? Tem que sempre ter Tá entrando. um algo a mais. Mas enfim, o carro é uma coisa. O que mais que a gente pode dizer aqui em relação ao Brasil? Eu acho que a questão da saúde também. A saúde, o plano de saúde. Temos que explicar a diferença também do público e privado aqui de Portugal. Aqui, o público e o privado, tu paga. Né? Não é que nem no Brasil, por exemplo. A educação no Brasil, por exemplo, se tu passar numa universidade federal, tu não paga nada. Né? Tu passou, tu entrou, tu não precisa pagar, né? E aqui, todo mundo paga. Mas é um valor bem menor, né? Só que é um valor bem mais baixo. E para um português, ainda cidadão português ou da União Europeia, o valor é mais baixo ainda. E a mensalidade aqui da universidade eles chamam de propinas. Propinas. Paga as propinas. Paga as propinas. Cara, cheio, tem que pagar todos. Mas é muito menor. Uma universidade aqui você paga medicina. Eu estive a pesquisar para a Gabi, minha esposa. Vai se pagar aí no máximo 2.600 euros por ano. Por ano. Sim. Né? Isso, nossa, nem se compara com o Brasil, assim, em termos de custo, assim. Né? Então, Isso vindo do Brasil pra cá, né? e tem... Se a pessoa faz, digamos, todos os exames e ela tem um certo... Não, mas isso é o valor para português. estrangeiro. Não, para estrangeiro não. Sim, Acho então que é para português, então. mais caro. Eu não sei bem. mas Para português é esse valor. E para o estrangeiro é aluno mais internacional, tu acaba dobrando, assim. Mas dá para pedir o estatuto mais. de igualdade, Exatamente, né? Para quem vem, tem a residência, consegue o visto direitinho, tu pode pedir o quê? O estatuto de igualdade, que é como se fosse uma identidade que te atribui os direitos também do... tipo assim, ó. De um cidadão. Basicamente, eles não vão te dizer que existe isso, né? Eles não vão te dizer. Tu vai ter, né? É uma coisa que eles não vão querer te dar de graça, de dar na mão. Então, tu sabendo disso, né? Então, tu vai lá e pede. E aí, por exemplo, tu tá pra comprar passagem pro ônibus, tu tem um cartãozinho, né? O cara diz, não, porque tu vem do Paris, tem umas taxas maiores, não sei o quê. Tu mostra esse cartãozinho e ele já vai te fazer num preço mais barato. Então, enquanto tu não mostrar o cartãozinho, eles não vão te dizer nada, entendeu? Sim, eles vão te cobrar o preço a mais. O Flávio tá falando aqui, ó. Atenção, se for uma faculdade pública é barato. Se for privado é muito caro. Mais caro. E no Brasil tem essa questão. E também o hospital, né? A saúde aqui. A saúde pública tu também paga, só que as consultas são muito mais baratas. Muito barato. E lá no Brasil tem o SUS, que não funciona, mas não paga nada. Quer dizer, tu paga assim, imposto, não né? Paga, mas não leva. Não leva. Tipo assim, não tá pagando, não reclama. Mas a gente paga os impostos e mesmo assim não recebe, né? A saúde aqui é boa. Eu fiz tudo por isso aí, né? Eu fiz o negócio da visão, né? Quando eu cheguei aqui eu não usava óculos. Também passei mal já. A Milena foi pro hospital já. A Milena passou mal. Ligou pra ambulância, 5 minutos eles estavam lá em cima, 2 caras, levaram ela, trouxeram a cadeira de roda lá pra cima, no terceiro lá, e desceram ela lá do terceiro. Eu acho que é importante também nós fazermos Tem elevador. E não tem elevador. Nós fazemos um comentário político a respeito da situação atual de Portugal. Eu acho que é importante falar isso aí também. O Portugal hoje, ele é governado por um partido de centro-esquerda. Mas na sua essência ele é um país capitalista. Ele é um país que ele depende da iniciativa privada ele tem liberdades econômicas cá em Portugal enormes, né? E muita liberdade comercial. O próprio governo português
trabalha com mercado com vários países, né? Eles não usam o viés ideológico para fazer negócios. Eles fazem negócio com a China, com os Estados Unidos, com o Brasil, com diversos países, né? Independente da sua linha, né? E como isso se reflete na nossa vida, né? Cá em Portugal nós não temos monopólios e nem oligopólios. Nós temos muita liberdade. O que é isso? A energia elétrica, por exemplo. Se você mora, por exemplo, lá na cidade de Porto Alegre, Gravataí, que é a nossa região lá só tem uma companhia Sim. que você pode aceder, né, utilizar de energia elétrica. Cá em Portugal, não. Você tem 2 ou 3, se eu não me engano. Tem mais? Tem mais? Ih, tem a GR. A GR é água, né? A GR é água. Tem a Iberdrola, a EDP. Iberdrola, Endesa, a Good Energy, a EDP. Então, o que acontece? Eles ligam pra gente, eles ficam ligando pro teu telemóvel, oferecendo, eu te dou um desconto maior, 2 meses grátis. Mas tem aquele negócio de contrato também, né? Sim, tem a fidelização. Mas essa é... e aí, isso se reflete também, essa liberdade econômica se reflete nas montadoras, nos veículos também. Por exemplo, lá no Brasil, você tem só aqueles 4 maiores montadoras, Sim. que é GM, Ford, Fiat, né, e Volkswagen. Depois tem algumas coreanas, Kia, Nissan, Hyundai. Que é tudo importante. Mas eles trabalham com um sistema de oligopólios. É muito fechado o comércio, né? Você não consegue... E como é que se reflete isso na nossa vida? Se você vai lá comprar um carro, eu quero esse modelo. Eles falam, não tem esse modelo. Ou então não tem a cor que você quer. Só se fazem... Você pode ver. No Brasil só se faz carro prata, branco ou preto. Né? Dificilmente tu vê carro de cor diferente. E quando você quer... Não, mas eu quero uma cor... então tem que esperar produzir. Tem que esperar produzir. Tudo bem. Leva 3 meses para vir. Qual é a pessoa que quer esperar 3 meses para vir? Ninguém vai querer. E outra coisa também, diferente de cá em Portugal, as concessionárias são forçadas, elas são obrigadas a comprar o veículo da fábrica. Então, eles vão lhe empurrar o máximo possível aquele veículo que já tem em estoque. Então, ele vai fazer de tudo para não lhe vender um carro que vai ser produzido ainda. Sim. Percebe? Por quê? Porque isso é um mercado opressor. Né? Desculpa, ele bateu aqui. É opressor. E cá em Portugal, não. Cá em Portugal, as concessionárias, elas são prepostas das montadoras. Você vende se conseguir. Se não conseguir, não vende. E a liberdade é muito maior. Você tem carros de todas as cores. Você pode escolher o modelo, configura. Eu percebi isso quando eu fui comprar o meu carro na concessionária da Mercedes. A maneira de tratar as coisas é muito diferente. É muito diferente, né? Mas isso não é por conta da qualidade do país ou coisa assim. É por conta da mentalidade de mercado, né? No Brasil, infelizmente, existe cartéis, né? Oligopólios, que a gente chama, que é o monopólio é quando um domina. E oligopólio é quando é uma falsa liberdade econômica, quando 3 ou 4 dominam o mercado. É uma milícia, né? Vamos dizer assim. E aqui, cá em Portugal não se tem quase isso, né? É mais, a liberdade econômica ela é muito maior. E isso é muito bom para o povo. O povo é o maior beneficiado disso, né? E isso é que é muito importante as pessoas saberem disso, sabe? Eu acho que isso que é um dos assuntos fundamentais, assim, pra gente, quem quer morar em Portugal, é ter essa liberdade, né? Isso ajuda muito. Certo. É isso. Mais algum assunto pra tratar aí? O pessoal ainda não mandou perguntas. Só o Flávio falando churrasco. Mas que barbaridade. O Flávio é o português mais gaúcho que eu conheço. Faz até chimarrão. Chimarrão. Até fez já. Então tá. E vamos passar então para essa perguntinha. Vale a pena morar em Portugal? Cá em Portugal? E aí Márcio, o que tu acha? Acho que eu falei demais, né? Não, mas o Márcio fala as coisas, né? Aí pra dar um negócio final, não, porque daí vai gerar polêmica. Eu acho que assim, toda escolha, eu até publiquei isso na minha página no Facebook, toda escolha implica uma perda. Sim. Né? Nós não podemos viajar para outro país, morar em outro país e não sentir falta dos familiares, né? A gente não pode casar e continuar solteiro, né? Embora algumas pessoas tentam fazer isso, né?
Não tem como emagrecer e continuar comendo tudo aquilo que a gente gosta, né? Então, toda escolha implica em uma perda. Mas no frigir dos ovos, como diz o ditado, eu creio que vale a pena. Vale a pena. Vale a pena mudar para um país melhor, para uma região, um lugar onde tu vai ter paz, segurança. Sim. Né? A gente que tem filhos, a gente pensa nos nossos filhos também. Eu acredito que assim, antes da pessoa... Que nem tu falou no outro programa, né? Antes da pessoa querer vir a Portugal, decidir vir a Portugal, ela tem que ver se realmente é da vontade de Deus que ela vem, né? Ela tem que ter esse propósito na vida dela. E se assim for, aqui vão se encontrar muitas dificuldades, ainda mais no início. É questão de visto, essas documentações, são coisas corridas, são coisas que dão dor de cabeça, que tem que ir atrás. Mas depois que se consegue, tu dá uma respirada, assim, dá uma aliviada quanto a isso, sabe? E realmente não tem que se pague assim pela segurança aqui, sabe? No Brasil eu tive diversos eventos em que eu tive que fugir para não ser assaltado. Eu tive que... Tô esperando ele contar aquela historinha no confessionário. Não, mas e entre outras coisas, né? E aqui não tem esse problema, sabe? Eu posso sair de noite e não preciso ter medo de ser assaltado, sabe? E ninguém vai botar uma arma na minha cara, ninguém vai querer me roubar dessa forma, sabe? E eu lembro que quando eu cheguei aqui, fazia pouco tempo que eu cheguei. Até foi aquele dia que a gente... Que depois a gente foi no... Tu tava aqui. E aí depois a gente foi no Burger King, lembra? Eu, tu, a Milena, sim. Eu tava andando de bicicleta aqui. Aí tu postou uma foto, né? Daí eu com os fonezinhos aqui de ouvido, andando de bicicleta. E eu pensando, cara, que coisa boa. Quando no Brasil, de noite, eu ia tá andando de bicicleta, de fone de ouvido, escutando minha música. E não ficar preocupado em ser assaltado, sabe? Isso é uma coisa assim que é inexplicável. E aí, aí o Márcio me mandou uma mensagem no WhatsApp e eu respondi pra ele. Márcio, não sei o que, não sei o que. Ele, meu, tá tudo bem contigo? Tá passando mal? Eu não é que eu tô andando de bicicleta aqui. Sim. Aqui teve uma pessoa, a Patrícia Araújo ali, né? Comentou, apareceu pra ti? Sim. Eu falei que ela colocou assim, pra toda decisão, uma honra a receber e um preço a pagar. É verdade. Exatamente. É isso. É uma realidade. Assim, se for analisar num aspecto do ganho na vinda para Portugal, eu acredito que tu ganha muito mais do que tu perde, né? É claro que a gente sente saudade da família, a gente tem essa questão da distância e também, tipo, são 12 horas avião para chegar, então é bem pesado, sabe? Porque nem eu tava falando com uma colega minha que ela morou muito tempo na França agora, né? E aí ela falou assim que ela... você sabe... Eu sei mais ou menos o que vocês passam e tal, né? De ficar longe da família. Sei que é difícil. Tá num país estrangeiro, né? E tudo mais, assim. É bem difícil. Mas eu falei pra ela assim... Poxa, dos portugueses aqui, tu é a que mais sabe. Mas mesmo assim, tu não sabe. Porque a França é aqui perto. É perto de Portugal, a França, né? O Brasil tem que atravessar o Atlântico pra chegar, sabe? Verdade. Então, tipo, mesmo sendo longe, as pessoas fazem esse trajeto de carro, entendeu? Então, é uma coisa que não é... 1.000 quilômetros, né? Então, não, é mais. A França é um pouco mais, né? Acho que são 2.000. Acho que é 3.000. 3.000 quilômetros? Não. Será? 2.000 é Holanda. 2.000 é Holanda? Sim. Olha! Já conectado lá, né? 2.400 até a cidade onde a Milena está. 2.000, é verdade. Norte de Berlim, da Alemanha. Você sabia que em 3 meses de bicicleta direto eu faço até lá onde a Milena tá? Paris, daqui de Braga a Paris, faz a conta aí, Adriano. Não, eu acho que não dá 1.000 quilômetros. Não tenho certeza, mas eu acho que não chega a 1.000 quilômetros. O Joas faz de carro, fez até lá, né? É um pouquinho mais porque é Luxemburgo que ele vai, né? Mas ele já fez uma daqui até França já. Vamos colocar aqui. Paris. De Braga a Paris dão exatamente 1.556 quilômetros.
pouquinho mais. Tá certo aí, 1.500. 1.500 quilômetros. Mas então tá Barcelona, aí. que é 1.000 quilômetros. Espanha, que é Madrid, 500. E quem entrou agora foi a Hildegard. Minha oma. A Oma do Teu. Conta aí, Estevão, tua experiência. O que tu acha de Portugal? Como é que Olha, tu te cara, sente? Acho que valeu a pena. Tu um gajo que era um menininho enfadonho quando chegou aqui. Enfadonho. Menininho enfadonho chegando ao país de origem do Cara, Brasil. É. Eu acho que só o fato, assim, de ter saído do país, acho que vale a pena, assim, meu. É verdade. Porque tu, sei lá, não sei, mas tu aprende muita coisa. Eu saí, eu era pequeno, então eu já ia aprender, né? Mesmo. Ah, vá! Né? Tu tá de sacanagem. Não, agora eu falei em relação à idade, tá? E aprende muita coisa, né? E tu percebe que, por mais que as culturas sejam iguais, é muito diferente. Muita coisa diferente. Jeito das pessoas se relacionar, né? A gente tá falando, tipo, bem de Portugal, né? Mas tem gente que também não consegue se adaptar, né? É, Tem casais que vêm pra cá e não conseguem se adaptar. não... Por causa do frio, né? Também. Por causa da... Eu acho que As pessoas a gente vê são bastante diferentes. carioca aqui, então a gente vê que É. o frio não é tão assim um problema, assim, mas tem outras questões, né? Eu já ouvi... tem gente... O pessoal mais do norte do Brasil fala que eles são muito frios, né? Eu não achei tanto, não achei... Comparação ao Rio Grande do Sul... É que é bem parecido, cara. É. Hoje de manhã acordei, fui pro trabalho e, tipo assim, era o mesmo clima do Rio Grande do Sul, sabe? É aquele friozinho, frio assim pela manhã. Aí depois meio-dia e aí bate um começa a solzinho. ficar quente, aí tem que tirar a roupa e tal. Daí de noite já fica. A não ser frio quando de novo. começa a chover, né? Mas não aí tem é 5, chovido. 6 o dia inteiro, de manhã, Mas é muito bom, meu. Claro que tem esse negócio de saudade da família, né? Saudade de todo o pessoal que tá lá. Isso é uma complicação, mas tu tá, por exemplo, assim, tu tá colocando tua vida, digamos, pra frente. Não tô dizendo que tu tá melhorando tua vida ou coisa assim, né? Pode estar, mas é como se tu estivesse fazendo assim, eu quero alguma coisa pra mim, entendeu? Eu tô indo pra lá com algum objetivo, entendeu? Do que a pessoa acabar ficando no mesmo lugar, sei lá, a vida inteira, entendeu? Eu gostei muito de ter vindo, assim, né? A gente passa algumas dificuldades, né? Principalmente a gente veio como ministério, né? Sim. Então, às vezes dá alguns problemas, mas é muito bom. Acho que vale a pena mesmo. Não, mas enfim, essa questão, assim, realmente, a pessoa, ela cresce muito quando ela vai morar em outro país. Porque é diferente tu ir visitar e tu morar, né? Tem aquela questão como é que se diz? Como é que tu falou aquele dia que a gente... da, tipo, paixão, que tu falou. Quando tu chega, assim, no lugar, assim, tu olha, assim, parece que é melhor, a oitava maravilha do mundo, assim. Verdade. E aí, depois que tu passa as férias e tudo mais, e tu Quando fica chega a né? rotina... Agora, quando tu trabalha aqui, quando tu mora aqui, quando tu começa a perceber como são as coisas, assim. E eu fico pensando assim, cara, tem muita coisa parecida com o Brasil, assim, sabe? Tipo, a organização do ser humano é muito parecida, entendeu? Então, Menos as ruas. Hã? Menos as ruas. Eles põem umas entradas. Não, mas eu digo assim, enquanto a ser humano, tipo, não muda muita coisa. Até porque a gente tá falando a nossa língua. Sim, né? Então, nesse sentido, assim, eu me sinto bem em casa, assim. E, tipo assim, a gente se acostuma muito também, né? Então a gente chega aqui e pensa assim, é muito bom a segurança, não sei o que, é muito bonito e tal, não sei o que. Aí passa uns 2 meses aqui, daí tu já olha assim, olha ali, tem lixo no chão. Olha ali, não sei o que. Isso aconteceu comigo. O céu não brilha tanto quanto brilhava antes, né? Não, isso já não é... Mas isso tipo, acontece, é porque tu pega a rotina, né? Tu veio pra cá, tu tá de férias, tá aproveitando. Quando tu pega a rotina de morar, tu começa a voltar, digamos, todas as preocupações que tu tinha mesmo pra tu viver normalmente, né? Sim. Isso então, é basicamente isso, mas no geral, assim, é muito bom morar em Portugal, gosto muito. Eu não tenho expectativa de voltar pro Brasil pra morar, né, pra visitar com certeza, mas é mais ou menos isso
que eu penso, assim. Eu gosto muito de Portugal, gosto muito da cidade de Braga. Já passei bastante de carro aqui, né? O Flávio que o diga, a gente já deu várias voltas de carro aí. Mas eu gosto muito aqui de Braga, gosto muito de Portugal. Braga é uma Amém. cidade muito boa. Muito bem. Um abraço pra Karina, nossa parceira, nossa amiga aí, colaboradora. Diz que também veio do Brasil, é gaúcha, né? Ah, sim. Casada com o Jorge. George. Nós fizemos um encontro de gaúchos há um ano atrás, Mas bate. no centro de Braga ali. E a gente não se conhecia, a gente só marcou pelo grupo do Brasileiros em Braga. E aí Separamos o grupo, né? separamos Os gaúchos. Os maragatos dos chimangos. E aí nós fomos lá e a gente não se conhecia e eu propus uma brincadeira que a gente tornasse conhecidos os nomes das pessoas, né? Aquela brincadeira que você fala um nome e tem que colocar um adjetivo depois do nome com a letra inicial do seu nome, Sim. né? E aí então ela botou lá Karina Carinhosa, né? E botou... Karina com K, carinhosa. E ela é Não casada tem nada com K. o nosso amigo Jorge, né? Sim. E ele não lembrava de alguma coisa e disse, Jorge Jacaré. Que ótimo adjetivo, né, cara? É onde Jorge Jacaré, aí ficou, né? Jorge Jacaré. Né? Ficou engraçado. Jacaré né? do... Um abraço pro Jorge aí. Que barbaridade, cara. Ai, ai. Tem que marcar aquele churrasco lá, Jorge. Olha, ó, Márcio Mimoso. Sim, é. Foi o que eu usei, é verdade, é Márcio Mimoso. Bate, entregou ali, hein? Nos comentários aí, né? Vou até curtir. Tinha, não sei o que, Vitoriosa, tinha Lindo, enfim, um monte de coisa lá. Tinha diversos. Foi muito legal, muito bom mesmo. Muito bom encontrar a turma. Fixe. E... Então, acho que é isso aí, pessoal. Não tivemos muitas perguntas, mas assim, você que tá ouvindo depois este programa, comente aí, bote aí nos comentários, a gente vai estar respondendo. Se a gente quer formular assim bastante perguntas para fazer um programa mais aprofundado sobre isso, né? E poder responder melhor as perguntas, assim, tudo mais, tá? E uma coisa que eu queria falar, os abençoados vão estar passando aí por uma nova etapa. Segunda nova etapa. A segunda nova etapa. Então, nós estávamos a fazer programas gravados e programas ao vivo, né, em direto, meio separados, assim. E agora nós tivemos uma ideia, nós vamos incrementar novos programas dentro dos abençoados, né? E o primeiro programa que eu e o Estevão já estamos preparando vai ser um Cinema Abençoados. Opa! Aí, viu? A gente vai jogar o filme e vai só ficar falando no fundo. Assim, vai dar 5 minutos de programa e pum, cai, já era. Não passa. Os direitos autorais. Então, mas o nosso programa vai ser basicamente crítica de cinema. A gente vai lançar um vídeo nas redes sociais e no YouTube, falando sobre o filme que a gente vai trazer todo o programa novo, né? E vamos trazer mais a questão assim dos dados do filme, quem fez o filme, um resumo sobre o filme. E vamos também fazer um podcast com a crítica do filme, né? Nós vamos trazer o filme, vamos comentar sobre o filme inteiro, né? E tudo mais. Então, para você que vai no YouTube, vê a dica de filme, olha o filme e depois vai pro podcast ouvir, pra ajudar aí na sua crítica, né? No que você pensa sobre o filme, né? Ou não ajudar também, né? Pode atrapalhar também. Mas vai ser basicamente isso. E a gente tá a pensar também num programa de teologia, que o pastor Marcelo e o Márcio vão estar participando, né? Fazendo. Eu ainda não sei como vai funcionar muito bem, mas o pastor Marcelo ficou encarregado e ele pegou pra ele a responsabilidade. Ó. E Tá em boas mãos. tá em boas mãos, né, Márcio? Ó, que ele tá vendo. Ele tá aí online, ó. Ó, entrou ali, ó. Deixa eu ver. Aí, pastor. Mas, enfim, e aí, em princípio, a gente vai fazer 2 lives, 2 programas em direto, e aí vamos lançar esses outros programas no restante da semana.
É isso aí, né? É isso aí. Muito bem. Só falando de filme, a Fala. gente vai ter que fazer um podcast de filme que vai sair em 2019 agora. Filme que vai sair com Al Pacino e Robert De Niro. Que vai superar aquele Fogo Contra Fogo. Vocês já viram? Não. Pô, cara. Foi The Irishman, né? O irlandês. E é um filme baseado em fatos reais, né? Não fatos reais, né? Mas sobre a máfia irlandesa, né? Factos. Percebi. Factos reais. Factos É, reais. Factos reais. Lembrando que a gente vai trazer... não vamos dizer o primeiro filme, né, Teu? Vamos deixar na expectativa o pessoal olhar aí. Ah, não sei o que tu quer dizer pra quem quiser assistir, já vai assistindo. Mas tu vai dar dica, Será? a gente vai dar dica, né? A gente vai dar dica, né? Dica. Tu assiste depois ela assistiu coisa. É, né? não, O primeiro... Estevão tem os olhos parecidos com o do Aquaman, já notou? Já percebeu? Não. Eu acho que tá mais pro físico dele, né? Olha ali. Mas, enfim, a gente vai trazer filmes cristãos, mas vamos trazer filmes que tem alguma mensagem interessante, alguns filmes históricos também, filmes que a gente acha interessante, né? O Aquaman ainda está em cartaz, né? Tá, ainda tá em cartaz. Não, mas acho que aqui já apareceu, já foi no cinema, aqui em Portugal. Sim, tá em cartaz no cinema. É, cinema, mas por exemplo, já foi já há bastante tempo. Porque 2 domingos atrás, o Maurício disse que já tinha assistido no cinema. sim. Eu sei que ele entrou dia 13 de dezembro. Então já estamos aí quase para um mês. Já. É. Visto. Mas é isso aí então, pessoal. Alguém quer falar mais alguma coisa? That's it. Podemos encerrar, então. Então tá, este foi mais um programa dos abençoados. E compartilhe aí o link, dê um likezinho aí quando terminar o... Ou já vai dando agora, já clica aí no like, já comenta Eu aí. fico tudo. assim que nem ó. E... Somos todos robôs. Então tá, até o próximo programa, pessoal. Até o próximo programa. Fiquem com Deus. E é isso aí. Falou. Até mais.